Vamos dar continuidade aqui agora. Quero aqui apresentá-lo, Felipe Soares, coordenador de projetos da Tria Software. Ele vai falar sobre casos reais do uso de RPA para varejo, da análise de preço à logística reversa. Então, sobe no palco aqui, Felipe. Fala, Wagner. Tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de RPA, que é um mundo à parte, né? Eu estava ouvindo ali o Evandro e o Felipe comentarem sobre algumas tecnologias. Cara, é sensacional, é sempre bom. E uma hora é nada, né? Porque como a gente tem um nível de informação muito robusto, acaba tendo matéria aí para falar um dia inteiro. Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre RPA. Vai a semana toda, é muito vai, conteúdo, tranquilamente. Bom, eu vou colocar aqui na tela uma apresentação que a gente fez. Está conseguindo ver, Wagner? Ainda não chegou aqui para mim. Não? Só um instantinho que a gente ajusta. Vamos lá. Assim que aparecer, eu já coloco na tela e a gente continua. Aí está chegando aqui, maravilha. Felipe, a sala é sua. No final eu volto com as perguntas, combinado? Tá certo, Wagner. Obrigado, viu? Nada. Vamos lá, pessoal. Bom, eu sou Felipe, né? Como o Wagner bem falou. Eu trabalho na Tria Software. Atualmente eu sou coordenador de projetos e processos dentro da Tria. Uma das nossas principais células de atuação é o RPA, mas também temos projetos de escopo fechado. E o que a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês é informações sobre a Tria, mas principalmente os nossos principais cases de sucesso, que nós temos vários, mas trouxemos 4 aqui que são bastante relevantes para o momento do RPA, momento da Tria, enfim. Vamos começar. Bom, pessoal, já me apresentei, né? Felipe Soares, coordenador de projetos Tria. Como nós aqui na Tria nos posicionamos, falando um pouquinho de posicionamento de mercado, o que nós somos perante esse mercado. Nós nos posicionamos como impulsionadores da transformação digital. O que é isso, né? Na prática, nós trazemos conceitos de RPA, escopo fechado, de tecnologia em geral, e entendemos que conversar sobre isso com as empresas é o início dessa transformação. No mundo que está todo ele já digitalizado, né, ou a grande maioria dele, não falar de transformação digital é ficar para trás. Então, a gente pode automatizar processos, nós podemos fazer portais web, ou seja, nós podemos atacar todas as frentes de uma empresa para ajudá-la a se posicionar de forma mais ágil, mais precisa e trazendo ali a mais-valia que ela tem que vender para os seus clientes na ponta, né? Então, por isso, esse posicionamento como impulsionadores digitais, tá? Bom, falando um pouquinho de portfólio para a gente poder começar. A Tria tem uma vasta gama de produtos, a gente vai focar hoje no RPA, mas a gente passa ali desde um projeto de escopo fechado, entendendo a necessidade desse cliente, entendendo a dor, o que ele precisa resolver de problema ou aonde ele quer chegar com aquilo. Trazemos esse entendimento para dentro e junto com um time extremamente robusto, extremamente competente para desenvolver nas mais variadas linguagens de programação, a gente desenvolve aquela ferramenta para o cliente, de acordo com a sua necessidade. Então, esse é um dos pilares da Tria, projetos de escopo fechado. Temos também as squads de TI. O que são essas squads, né? São colaboradores contratados pela Tria, ou seja, eles são Tria, não são cliente. Mas por que eles são contratados pela Tria e alocados em clientes? Porque o cliente chega para a gente e tem a necessidade. Olha, eu tenho a necessidade de alocar pessoas para fazer projetos, mas eu não tenho nem tempo e nem recurso para preparar esse time. Nós entramos ali e preparamos esse time para atuação interna nesse cliente. A gestão dos projetos internos é do cliente, a gestão do departamento pessoal mesmo, a parte mais prática ali da contratação e preparação dessa equipe é Tria. Também temos a parte de suporte. Esse suporte é desde softwares legado, ou seja, ferramentas que as empresas já utilizam, nós temos know-how, nós temos expertise para tratar esses softwares, correções de bug, melhorias, enfim, uma vasta gama de atuação com relação a suporte, e também os projetos Tria. Desde um desenvolvimento RPA até um web service, por exemplo, nós somos capazes de suportar, de entregar resultado, agregar valor para essas empresas por meio do nosso suporte. Também é uma célula extremamente robusta, tem um vasto conhecimento de linguagem de programação, de processos, podem ajudar as empresas aí no que elas necessitarem.
E por último, mas não menos importante, na verdade a mais importante, né, é automação de processos RPA. Eu vou discorrer mais sobre esses RPAs ao longo da apresentação, mas é a principal célula que a Tria tem hoje, é a célula que, na verdade, mais cresce. Eu vou citar alguns números aqui internos para vocês entenderem melhor o que é essa questão de crescer nessa velocidade, mas, basicamente, é o nosso principal produto hoje aqui na Tria. Bom, e aí, falando sobre números, um pouquinho mais da Tria ainda para a gente se contextualizar, essa célula de RPA, que hoje tem mais de 10 pessoas atuando direta ou indiretamente, começou com apenas 3. Então, você vê, assim, há 2 anos atrás, né? Então, você vê que realmente foi um pulo muito grande em número de pessoas, em aplicações desenvolvidas. É até muito legal trazer essa informação, porque é um pouquinho do cenário Brasil, né? Essas empresas estão buscando mais recursos, falando de RPA, e a gente, consequentemente, tem que dar mais robustez à equipe para poder entregar essas soluções. Tá? A Tria conta hoje com mais de 60 bots, na verdade, passou bem já de 60 bots desenvolvidos, com 4 produtos RPA já prontos, que são algumas das nossas APIs. Nota de satisfação de 4.6, o nosso comercial e marketing faz um trabalho bem próximo ao cliente, para entender onde a gente pode melhorar, né, coletando informações depois de go live, depois de um suporte bem feito. Então, a gente tem ali uma nota bem legal, 4.6 de 5, para exemplificar o trabalho da Tria na ponta. Tá bom? Eu estou passando de forma rápida aqui, gente, só para a gente contextualizar a Tria, para daí começar a falar sobre os cases, tá? Bom, aqui temos um conteúdo sensível, porque a gente brinca aqui que de vez em quando dói aos olhos ver que alguns processos que são feitos manualmente, de forma repetitiva, ainda estão sendo executados por humanos, né? Porque o humano, ele tira férias, ele tem seus problemas pessoais e tal, e o robô não tem. O robô, ele consegue, depois de um processo mapeado, executar exatamente o que foi proposto para ele. Então, falando de momento, né, a gente tem aí um cenário pós-pandemia, onde isso acelerou demais o processo de transformação digital das empresas. Obviamente que isso nos ajudou como empresa na divulgação das nossas ferramentas, dos nossos serviços. De todo o cenário ruim, a gente tem que tirar algo de bom, né, algum aprendizado. E a gente percebeu que esses últimos 2 anos acelerou de uma tal forma que a gente esperava que isso acontecesse em 10, talvez até mais anos, 15 anos talvez. Então, isso foi puxado pelo setor de varejo e logística, que se destacaram bastante nessa busca, principalmente pelo RPA, que na verdade é o início desse processo como um todo, porque eles entenderam o seguinte: eu preciso ser mais competitivo, eu preciso entregar mais valor para o meu cliente. E como que eu faço isso? Melhorando os meus processos. Essa é uma ponta. Uma vez que eu melhoro os meus processos, como eu faço para automatizá-los? Como eu faço para deixá-los mais ágeis, mais precisos e usarem essa mão de obra que está atuando hoje em tarefas como, por exemplo, copia e cola, como tirar um relatório em PDF ou, enfim, fazer uma inserção de dados padrão dentro de um sistema? Como eu posso usar esse recurso para pensar de forma disruptiva, para tirar ele da zona de conforto, para prepará-lo, para me ajudar a transformar a minha empresa? Então, é onde o RPA entra para colaborar com essa transformação digital. A gente fala varejo e logística, que é um dos nossos temas de hoje, quando o assunto é RPA, porque a gente percebeu de forma muito clara que de todas as empresas que a gente tem aí, bots já implantados, esses 2 nichos de mercado se destacam de longe, principalmente na parte mesmo de logística e parte administrativa, porque precisavam crescer, não queriam contratar mais pessoas, ou até queriam, mas num volume menor do que o investimento permitia, e aí eles perceberam nitidamente que o ROI, né, que o retorno sobre esse investimento era muito grande quando se falava de RPA. Então, eu tenho um processo repetitivo, como, por exemplo, uma emissão de nota, sendo feito via robô. E essas pessoas que emitiam nota foram designadas para outras funções muito mais estratégicas, que traziam muito mais conhecimento para ela própria como colaborador e, obviamente, para a empresa como um todo,
e aí juntos poderem chegar num novo patamar como empresa. Mais assertividade, mais eficiência, melhores resultados. Então, você percebe que uma coisa sempre está amarrada à outra. Isso é bem natural, muito perceptível para a gente aqui. RPA em fatos, né? Eu estou falando de um monte de coisa aqui, mas vamos trazer alguns fatos desse RPA. 70%, na verdade mais de 70% das organizações dizem que o RPA libera os funcionários de tarefas triviais. Foi aquilo que eu comentei anteriormente. Se eu tenho um funcionário que ele é capaz de desenvolver outras funções mais estratégicas, com um entendimento mais claro ali dos processos e deixar essas tarefas manuais, essas tarefas repetitivas para um robô, por que não fazer, né? E aí as empresas perceberam isso rapidamente e o investimento nisso está cada vez maior, o que é bom para as empresas de tecnologia, né? E a Tria é uma delas, porque a gente cresce junto, ajuda as empresas a se desenvolverem, em contraponto, nós também nos desenvolvemos como empresa. Atrelado a esses 70% de liberação de funcionários de tarefas triviais, vem, consequentemente, um aumento da eficiência. A gente está falando aí na casa dos 80% de eficiência. Eu vou trazer um dado aqui de um case específico. Tem uma empresa que a gente presta serviço ali, a gente implantou um robô e continua mantendo esse robô. Eu tinha 12 pessoas fazendo uma tarefa e agora eu só tenho 2. Isso porque o robô ainda está em processo de validação. Depois da validação, eu não vou precisar ter mais nenhuma. Sem contar um outro caso, é um grande player do mercado, ele é fabricante de embutidos, que está para virar cliente Tria, e ele tem 65 pessoas fazendo uma tarefa que é uma leitura de PDF. O que ele nos pediu? Eu não aguento mais ter que contratar pessoas à medida que o meu processo aumenta. Então, o que a gente pode fazer? A gente já está viabilizando para que essas 65 se tornem aí entre 5 e 10 pessoas para acompanhar esse processo e esse robô faça o trabalho dessas outras 50 e tantas. Então, e essas pessoas que estão alocadas lá hoje, é muito bom lembrar, premissa dessa empresa realocá-las em tarefas mais construtivas, que agreguem mais valor para a empresa. E, consequentemente, ela consegue crescer sem inchar demais o seu corpo colaborativo. Bom, e aí, uma das coisas que a gente percebeu também é que o processamento dessas tarefas fica muito mais rápido, porque o robô realmente ele não para. Uma vez ele desenvolvido, ele entendendo as regras que ele tem que aplicar, entendendo as regras nas quais ele tem que atuar, ele atua de forma natural, precisa, 24/7, ele não para. Então, a gente conseguiu ver em um dos nossos clientes que um processamento é até 32 vezes mais rápido do que o ser humano fazendo. Gente, tem esse número na mente, 32 vezes mais rápido. É absurdo. Só o processo em si já mostra o quanto o robô se paga. E eu não estou falando nem questão financeira, tá? A gente vai tratar ali os 4 principais pontos do RPA mais para frente, mas eu estou falando de motivação da equipe, eu estou falando de outros fatores ali, que tarefas repetitivas realmente são cansativas, né? Ao longo de algum tempo, o ser humano como um todo, ele acaba se desmotivando por aquilo, então a gente percebeu que robô realmente é uma das soluções para que se tenha uma equipe mais engajada, pensando de forma construtiva, enfim, acreditamos piamente nisso. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do futuro, né? O que é a automação para esse futuro próximo que a gente tem? Trouxemos aqui uma ideia, tá? De triplicar essas aplicações de robô até 2024, mas a gente se sente bem confortável, assim, falar que internamente isso daqui vai ser muito mais do que 3 vezes, muito mais do que triplicar. Haja vista a gente pegar o momento Tria, que em 2 anos passamos de 3 colaboradores para mais de 10, trabalhando direto ou indiretamente com esses RPAs. Se a gente for colocar isso num cenário onde é exponencial o crescimento da utilização do robô, bate de longe essas 3 vezes. Então a gente imagina muito mais até 2024, mas pegando esse número em mente, você imagina ali que as empresas estão cada vez mais entendendo a necessidade de se automatizar. E, obviamente, com mais empresas utilizando, mais investimentos no setor. Estimamos também ali, na verdade foi um dado coletado de uma revista, que $1 bilhão seja gasto em investimento até 2028 somente nas Américas, quando falamos em RPA. A gente também acredita que esse número vai ser maior,
mas é muita coisa. E com mais investimentos, se tem uma redução do investimento de aquisição. É conceito básico do livre mercado, né? Quanto mais concorrência, mais utilização, mais disseminação de um produto, ele se torna mais acessível. Isso é natural. Então, se tornando mais acessível, menor custo de aquisição, melhores processos sendo desenvolvidos, melhor eficiência para todo mundo. Então, a tendência é que isso melhore o patamar das empresas, como elas se veem perante o mercado, e num custo muito reduzido para adquirir essa ferramenta. Bom, vamos falar do robô em si, né? A gente está falando de dados, de alguns fatos aqui, mas o que ele faz de fato, né? O robô, ele simula as ações humanas repetidas, que você ali no dia a dia tem que, todo dia, no mesmo horário, executar da mesma forma, sem variações. E te falo mais, até quando existem variações, se elas estiverem mapeadas, as pessoas de TI aí conhecem bem, a gente pode colocar os ifs, né? O se, e se o robô acontecer, se o processo acontecer isso, o robô faz aquilo, e assim por diante. Uma vez que eu tenho um processo mapeado e muito bem gerido, a automação ela se torna muito simples, muito dinâmica, muito prática, muito fácil de ser implantada. Então, basicamente é isso, o robô imita a ação humana. E uma dúvida que é bastante recorrente, principalmente as pessoas que estão tendo o primeiro contato assim, com o RPA, o que ele integra, o que ele pode acessar, o que ele não pode, qual que é o limite na prática desse robô, né? Porque eu tenho empresas, por exemplo, usando um SAP, que é uma ferramenta extremamente robusta e precisa automatizar. Aí uma das perguntas que a gente escuta bastante é, poxa, eu preciso ter um analista SAP aqui dentro para fazer o bot? Não, gente. Basicamente, o robô já é preparado para integrar, para acessar uma vasta gama de ferramentas que o mercado já utiliza. Aqui a gente tem algumas delas, tá? Desde fazer uma inserção de dados no Excel, enviar um e-mail pelo Outlook, ou acessar um SQL, acessar um Proteus via login e senha, fazer uma raspagem de dados no Instagram, no Facebook. Tudo isso o robô já faz como se fosse natural, não é algo fora do padrão. Então, é uma das perguntas que mais a gente escuta por conta desse medo, né, das empresas terem que gastar muito, por exemplo, com um consultor SAP ou um consultor TOTS, a gente sabe que é extremamente caro, por imaginar que essa integração do robô com demais ferramentas, eu tenho alguma dificuldade por conta de ser softwares aí de mercado. Na verdade, não existe, tá? Eu posso integrar com qualquer ferramenta. Bom, vamos falar um pouquinho dos 4 principais benefícios do RPA, que na verdade a gente já tem falado bastante aí, né, nesses últimos 15, 20 minutos, mas de fato o que a gente percebe, um aumento expressivo da produtividade, essa é fácil de responder o porquê, né? Se eu tenho uma pessoa fazendo esse processo em 1, 2 dias, eu tenho um robô fazendo em talvez 5, 10 minutos, então por si só, a entrega do robô ela já é mais ágil, com no mínimo a mesma qualidade, mas na verdade é até maior, porque esse robô ele não sofre variações, né? O que ele é definido para fazer, ele vai executar. Por enquanto, os nossos robôs ainda não pensam sozinho, né? Aí pensando em termos de inteligência artificial, mas ele vai executar exatamente o que o usuário mandar ele fazer. Com isso, eu tenho uma redução dos custos. Basicamente, se eu tenho processos mais ágeis, mais simples, mais dinâmicos, eu tenho naturalmente redução dos meus custos de operação, de produção, enfim. Como eu já disse, uma maior motivação da equipe, porque eu vou pegar essa equipe e vou colocar em tarefas estratégicas. Eu vou, por exemplo, num dos cases que a gente trouxe aqui, um cliente tinha que tirar uma série de relatórios, compilar isso num Excel, para depois começar a analisar todos aqueles números que ele raspou. O robô faz tudo isso. Ele faz essa raspagem inteira, dá o Excel pronto. O serviço que ele tem é abrir esse Excel e analisar um comparativo que também o robô já dá. Então, assim, é dinâmico, é eficiente. E com isso, o que eu tenho para fechar a conta? Uma maior satisfação do meu cliente. Eu vou entregar um produto melhor, eu vou me comunicar melhor com o meu cliente, porque eu vou ter mais tempo para fazer isso e, naturalmente, ele vai sair mais satisfeito. Bom, o RPA, como eu disse, pode ser aplicado a toda a jornada da empresa, desde a parte compradora até a parte vendedora, passando pela área administrativa, de produção,
quaisquer processos que estejam mapeados e estejam definidos aonde o robô tem que executar, ele vai executar. E a Tria consegue entregar isso num tempo muito curto, de mais ou menos 1 mês e meio, dependendo da complexidade desse robô. É importante falar isso porque muita gente pensa que o robô é algo extremamente complexo, e mas nós aqui já estamos preparados para entregar isso num lead time, num tempo de entrega muito bom, porque 1 mês e meio é nada se comparado a outros projetos de escopo fechado. E a gente já consegue ver um retorno sobre esse investimento já nos primeiros 3, 4 meses. Bom, agora vamos passar para a parte mais importante, né, que são os cases de sucesso, os nossos casos de sucesso aqui na Tria. Bom, o primeiro case é um RPA que ele é relativamente simples, mas a mais-valia que ele traz é absurda. Temos aí um grande player do mercado chamado ReHap. Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente quem tem filho, né, ou sobrinho, conhece essa empresa, não tem como. E o que era o problema dessa empresa? Como todo varejista, ele tem que comparar, porque a margem de contribuição deles é extremamente curta, né, pequena, por conta de vender em volume grande. E essas empresas precisam se comparar o preço ali para entender aonde ela está inserida nesse mercado. Eu quero atingir públicos A e B, então eu tenho que ter um preço mais assim, mais assado, mas será que o meu concorrente, que também atinge A e B, também está praticando um preço próximo do que eu pratico? E o que eles tinham lá? Eles tinham vários analistas que faziam essa raspagem de dados. O que é essa raspagem de dados? Entrar nas concorrentes, aí logo mais aqui no próximo slide eu vou citar alguns, colhiam essa informação do preço daquele produto ou do grupo de produtos pré-determinado, jogava numa planilha de Excel, fazia uma conta e percebia ali naquela conta quantos por cento ela estava acima ou abaixo daquele concorrente, para daí sim tomar uma ação sobre o preço praticado. O que o nosso robô fez? Cortou o intermediário. E mostrando para vocês aqui na prática, esse é um breve fluxo desse processo. O robô, basicamente, ele vai acessar uma planilha de Excel já pré-determinada, com os acessos que ele tem que ter. Então, isso é muito importante salientar, que esse robô ele vai operar com base no que foi informado para ele. Lembrando que o robô ainda não pensa. Tá? Então, com base nisso, ele vai pegar essa URL, ou seja, magalu.com.br, americanas.com.br, amazon.com, Mercado Livre, acessar o site dessas empresas e, com esses códigos de produtos já pré-determinados, vai buscar esses produtos nos sites, pegar esse preço, vai copiar o preço, jogar tanto nessa planilha de Excel quanto no Power BI, que é a ferramenta de BI que eles utilizam para análise, para daí sim esse analista fazer a parte pensante, de fazer ali, com base no cálculo que o Power BI já entrega, os gráficos e tudo mais, tomar a decisão, se eu devo aumentar o preço, se eu devo diminuir. Então, essa equipe de pricing, ela consegue ter, vamos dizer assim, uma assertividade em tempo real. O que antes era feito, e era muito bem feito até pela equipe deles, de forma manual, levava-se ali algumas horas no dia para capturar todos esses dados, o robô faz em alguns minutos, dando esse tempo para uma análise mais crítica, mais robusta por parte desse analista e trazer para a sua diretoria ou para os seus gestores uma resposta sobre qual atuação devemos ter, entendeu? Então, foco no meu core business, deixo a parte operacional, prática, aquela parte mais maçante para o robô fazer. Basicamente, essa é a ideia desse robô aqui da ReHap. Bom, temos aqui um case, o segundo case é de um grande varejista do mercado, ele tem um e-commerce muito forte, mas por motivos de compliance, porque a gente ainda está desenvolvendo robôs para ele, não nos foi permitido divulgar o nome, mas é um grande player, listado na Bolsa de Valores e tudo mais, e ele tinha um problema, que a gente já conseguiu sanar. E qual que era esse problema? Ocorrências duplicadas. Vamos pegar um exemplo prático, pessoal. Vamos imaginar que moram 2 pessoas numa mesma casa, e uma delas comprou um celular desse nosso cliente. O celular chegou, a hora que a pessoa A, que mora na casa, abriu esse celular, ela viu que estava quebrado esse celular. Ligou no saque desse nosso cliente e falou: fulano, eu estou com um problema, o celular veio com defeito. Abre-se uma ocorrência interna e dispara-se o início de um processo
para coletar esse celular lá na casa da pessoa. Agora imagina que 2, 3 horas depois, ou até um dia depois, a pessoa B, que mora nessa mesma casa, liga e abre um chamado para o mesmo produto, porque não se conversaram ali, e um achou que o outro não abriu esse chamado, e acaba abrindo para o mesmo produto. O que acontece? Uma duplicidade de ocorrência. O que eles faziam manualmente? Eles tinham que listar mais de 600 ocorrências diárias, ou seja, eram mais de 10 pessoas atuando nisso, olhar uma a uma, comparar o endereço, comparar a nota fiscal, comparar o código do produto, comparar o número de telefone que ligou para o saque, uma série de comparativos ali, para daí chegar à conclusão que aquilo era uma ocorrência duplicada. Aí sim eles iam, excluíam a ocorrência e excluíam uma segunda, um segundo trâmite que eles têm lá, que eu vou mostrar no fluxo para vocês, que é um controle gerencial que eles têm. Ou seja, isso tudo era demorado, era maçante, o pessoal ficava cansado de trabalhar com isso, enfim. O problema trago aqui para a Tria, e a solução pura e simples. Vamos mapear esse processo de ponta a ponta e executar um robô que faça todo esse trâmite. E aqui está o que o robô faz. Então, o que ele faz na prática? O robô ele vai acessar o sistema deles, que se chama ADM Site. Ele busca todas as ocorrências do dia, ou seja, ele tem que obrigatoriamente passar e analisar todas as ocorrências. Ele copia essas ocorrências num Excel para efeito de log, né, para gerar um registro. E para cada uma dessas ocorrências, que eles chamam lá de sleep, ele tem que analisar se existe a duplicidade. Então, se não existe a duplicidade, eu volto e faço esse processo em loop até que eu encontre uma. Encontrei uma potencial duplicidade, depois de analisado e visto que o próprio robô ele analisa e vê que realmente ele cancela essa ocorrência duplicada no ADM Site, que é o software deles, vai na aba operacional desse ADM Site e mostra para o sistema, sistema, estou cancelando. Uma vez cancelado isso, ele tem que acessar um segundo sistema, que é o ML Admin, e cancelar como se fosse uma nota fiscal gerencial. Não é bem uma nota fiscal, é uma espécie de um documento que eles têm lá, que gerencialmente eles controlam tudo que o ADM Site faz. Então, entenda, o robô ele tem que acessar duas plataformas. Uma é a ADM Site, resolve o problema da ocorrência, a outra é a ML Admin, resolve o problema da segunda ocorrência, digamos assim, que é registrada num segundo software. Então, é extremamente complexo todo esse processo que ele faz, mas demorava-se dias para analisar essas ocorrências, hoje o robô faz em algumas horas. Existem ainda cenários não mapeados dentro dessas ocorrências que o robô, via sustentação, que eu mencionei para vocês que é uma dos pilares Tria, a gente consegue trabalhar e sempre ter uma precisão cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, a gente já está com uma precisão de mais de 99% sobre as ocorrências existentes. Ou seja, de 12 pessoas, se não me engano, tem uma ou duas somente para validar o que esse robô está fazendo. Então, já trouxe um ROI, né? Já trouxe um retorno sobre esse investimento em apenas 3 meses, que é justamente o tempo ali que do início ao fim da validação desse robô. Então, em pouquíssimo tempo, ele já deu um retorno significativo para esse nosso cliente. Tá? Vamos lá. Falando um pouquinho... bem lembrado aqui. Esse é um comentário que a coordenadora desse nosso cliente, mencionado logo há pouco, era desumano e assim, ela abriu o coração para a gente, né, falando um pouquinho sobre os seus processos. Era desumano que esses colaboradores realizam hoje, porque é maçante, é cansativo e elas poderiam estar fazendo atividades muito mais estratégicas. Então, pensando mesmo em como evoluir como profissionais e como empresa, né? Bom, vamos lá. O terceiro case, esse é um robô que, na verdade, é um produto Tria. Ele é um produto de saneamento de cadastros. E qual que era a dor do cliente, a necessidade? Ele precisava manter essa lista de clientes e fornecedores, principalmente a indústria passa por esse problema de forma bem comum. Eu tenho ali 5 mil, 10 mil registros de clientes e fornecedores. Imagina eu ter que acessar essa base de dados um a um para conferir em se integra, em NFE, se os cadastros desse cliente estão de fato atualizados. Qual que é a solução? Nós temos aqui uma API que já faz essa raspagem de dados
e aí é onde eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo desse processo, ela já faz essa raspagem de dados no Simples Nacional, Receita Federal, se integra e retorna ao software da CRS Brands, que é o nosso cliente, e copia lá e joga lá essas informações, depois de validadas, para o DataSul, que é o RP que eles utilizam. Ou seja, o fluxo é simples. Eu starto no DataSul, eu tenho uma API vinculada ao DataSul, que ao clicar, a nossa API faz a consulta nas fontes públicas, retorna para um Excel, se caso tiver alguma validação a ser feita. Se não tiver, ele simplesmente dá o ok para o DataSul e o processo continua. Se tiver alguma validação a ser feita, eu copio para esse Excel, o analista me dá o ok aqui, quando eu falo me dá, é o robô, dá o ok e o robô cola essa informação, ou seja, atualiza o cadastro de cliente e fornecedor junto ao DataSul. Então, eu ainda tenho uma pequena inserção humana num processo que era muito moroso. Hoje, de 5 mil cadastros, vamos imaginar que 5 a 10% deles tem algum problema, então é 5 a 10% de cadastros que eu acesso para validar o que o robô fez. Eu não tenho que mais ficar procurando isso em fontes públicas para ser validado. Deu um dinamismo muito grande para a equipe, tá? Ali eu tinha, acho que, se não me engano, 4 pessoas atuando nessa frente, só tenho uma agora, e essa uma ainda divide atividades com outros processos, então um ROI bem expressivo também nesse caso. E o último é um dos mais robustos, um dos mais, vamos dizer assim, mais complexos que a gente tem, que é o RPA de análise de crédito. É numa empresa chamada Formitex. E qual que era a principal dor, né? Qual que era a principal motivação deles para nos procurar? Eles precisavam que o robô ou a automatização, de forma proativa, fizesse a renovação de crédito da carteira de clientes ativos. Ou seja, tem o cliente que já tem um crédito X lá e precisava ser renovado, ou precisava ser aumentado, diminuído, precisava ser analisado. E o que ele tinha que fazer? Buscar nas fontes pré-determinadas, e aqui são elas, olha, nesse fluxo de processo, o cliente abre um chamado no SAP, né, no SAC, é vinculado ao SAP. Esse SAP joga para o Thompson, que é uma ferramenta de controle financeiro. O que o nosso robô faz? Por isso a setinha dele aqui, ó, ele não acessa o SAP, tá? Ele acessa o Thompson. Ele acessa o Thompson, captura todos esses chamados com base num lead time, num prazo que ele tem que atender. Então imagina que eu tenho um SLA de 4 horas para esses chamados, que são abertos para ser atendidos em 4 horas. Eu busco isso periodicamente, pode ser por dia, por hora, enfim, aí é o próprio cliente que determina. Eu acesso o Thompson lá na aba relatórios, tiro esses relatórios, colo esses relatórios, informações pertinentes desse relatório no Excel, depois eu vou chamar essa informação para dentro do meu robô de novo, o robô vai jogar para dentro das consultas que tem que ser feita, consulta cartão CNPJ, SPC, Boa Vista, que é o concorrente do SPC, ele faz essa análise de crédito, ou seja, não tenho pendências na Receita Federal, não tenho pendências no SPC, não tenho pendências no Boa Vista e nem no Sintegra, ele está apto a receber uma renovação de crédito ou uma autorização de crédito. Ah, poxa, tenho alguma pendência. O robô sinaliza ao Thompson, na hora que o analista vai tirar um relatório sobre aqueles clientes, potenciais clientes analisados, ele vai ver lá, por exemplo, de 10 clientes, 8 estão ok, em todas essas frentes que ele analisou, 2 não estão ok, e aí eles tomam ações com base no que o robô traz de informação. Além disso, a nossa API também já faz uma atualização de cadastro. Assim como vocês viram ali no case da CRS Brands, ele também, se tiver alguma variação de cadastros, como ele já consulta a Receita Federal e se integra, ele já traz para a empresa uma atualização desse cadastro. Mas, diferente do caso da CRS Brand, eu não tenho alguém para analisar. Esse processo já está tão refinado que ele joga direto nessa API no Thompson para atualizar esse cadastro e manter sempre em dia. Tá certo? Então, esse é um case bastante robusto, explicando assim, parece simples, né? Mas esse robô, ele faz muita coisa, ele performa muito bem lá dentro e a empresa já tem plena confiança para tomar decisão com base no que ele traz de informação.
Falando um pouquinho do resultado que esse robô trouxe, tá? Então, já registraram aí, e foi o próprio cliente que trouxe esses números para a gente, mais de 50% na redução de tempo, né, dessas solicitações, ou seja, eu preciso ter muito menos equipe metendo a mão nessa parte mais burocrática, que é atualização de cadastro, validação de SPC e Serasa, o que corresponde a mais ou menos 650 horas de trabalho que esse robô já evitou que um humano fizesse. Redução de custo, melhores práticas, um melhor processo sendo seguido de forma mais rápida, trazendo um valor agregado muito maior. E aí, falando da parte só de renovação de crédito, que é uma perninha ali de toda a operação financeira deles, a gente tem ali, só para abertura automática e proativa, um ganho de 326 horas de trabalho, só da área comercial. E tem mais alguns registros ali de subprocessos dentro da área financeira deles, que também o robô registra ali um total de 652 horas de trabalho, de horas de trabalho que um humano faria, que esse robô já conseguiu economizar. Último dado que eu trago para vocês aqui é que atualmente o robô não está só analisando, ele está incluindo novas demandas. Então, ou seja, esse robô evoluiu um pouco mais. Ele está já atendendo algumas novas demandas dentro do portfólio ali da Formitex. E só isso também, só de consultas de SPC e Serasa, que também eram vinculadas a novas inclusões, já tem uma redução ali calculada em 145 horas de trabalho que um humano faria e o robô está fazendo. Então, gente, a gente ainda tem alguns subprocessos que não foram mencionados aqui, mas dá um total de aproximadamente 1.700 horas de trabalho que seriam necessárias ali para uma operação sendo feita manualmente por pessoas que poderiam estar atuando na análise do fato, né, na análise ali das informações que esse robô está trazendo. Eles teriam que gastar essas horas só coletando informações. Hoje eu não preciso mais. Esse robô gera a informação e o analista ele vai fazer o que tem que fazer, analisar esses números que o robô traz. É isso, pessoal. Esse foi o último case. Aqui na Tria a gente está aberto a discussões, principalmente sobre RPA. Fiquem à vontade a mandar e-mail. O meu contato está aqui, olha, assim como os telefones da Tria, o site da Tria. Então, me coloco à disposição. A gente também tem uma área comercial aqui que pode responder quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Falei aqui por 35 minutos, né? Passo a bola aí para o Wagner para ver se a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida no radar, para podermos começar ali a discutir sobre o RPA, que é um assunto tão vasto. Obrigado, viu, gente? Maravilha, excelente apresentação, elogios aqui no chat, Felipe. Obrigado. Maravilha. Eu vou focar aqui nas perguntas, apenas as perguntas, tá, gente? Então, se tiver pergunta, podem colocar aí. A Ana Brício perguntou, integra com o Power BI? Integra sim, tanto que num dos cases ali, ele já insere os dados no Power BI e já sai, a gente brinca aqui que sai cuspindo relatório à torta e à direito, que é a principal função do Power BI, né? Mas ela não, nesse caso, no case, ela não tem que se preocupar com a inserção desses dados, porque o robô já trata isso de forma automática. Maravilha. O Sérgio Raiol falou, empolgante fazer parte de toda a transformação. O futuro é hoje. Exatamente. E assim, até puxando esse gancho, Wagner, desculpa te cortar, Sem problema. eu trabalho com tecnologia da informação há algum tempo, mas especificamente com RPA há 4 meses. É pouquíssimo tempo, né? Mas a velocidade com que as coisas acontecem te força a entender sempre um pouco mais, todos os dias a gente aprende. Eu tenho um estagiário aqui que domina a ferramenta, por exemplo, o Power Automate, que é do grupo Microsoft, né? Com uma qualidade, com uma precisão que você aprende com meninos de 17, 18 anos, sabe? É muito legal ver esse desenvolvimento, poder ajudar e ser ajudado pela equipe. Então, é bem gratificante. Excelente, Felipe. A Marta Soares está perguntando, como vocês enxergam o problema de processos ruins vezes implantação de ferramentas de TI? Processos ruins, eles precisam ser melhorados, né? A equipe TRI, assim, antes de qualquer projeto, seja escopo fechado, seja RPA, ela vai entender o que esse cliente tem. Então, se eu tenho um processo sendo feito de forma a não agregar o valor que a gente, por conhecimento de mercado, por conhecer como esse processo é feito em outros players, pode indicar para esse nosso cliente, a gente indica. Lá no nosso as-is, né, no nosso mapeamento do processo, quando a gente vai desenhar o to-do,
que é o que de fato o robô, ou a API, ou o web service vai atuar de fato, a gente já propõe algumas melhorias. É claro que fica sempre a cargo do cliente querer mudar isso ou não, mas nós temos aqui expertise pessoal já especializado para direcionar soluções para um processo que a gente entende que pode ser melhorado. Tá? Espero ter respondido aí. Boa. Francisco Pereira de Paula Júnior. Podemos entender, então, que os robôs RPAs garantem que o processo seja sempre executado sem desvio, em conformidade com as normas internas ou legislação do país, em comparação com eventuais falhas humanas em processos manuais? Perfeito. Na verdade, esse é o core business do robô, né? Se você se você entender que um robô ele vai repetir a ação humana, mas eu digo a ele o que ele tem que fazer, eu preciso seguir um compliance, eu preciso seguir um processo robusto, e se eu tenho isso dentro da minha empresa, obviamente que o robô vai seguir. Ele já é, vamos dizer assim, predisposto a seguir melhores práticas, né? Tanto que tem alguns robôs legado que a gente pegou de alguns outros clientes ali, e estamos reescrevendo esses robôs justamente para atingir essas melhores práticas. Por quê? Porque, poxa, eu tenho ali uma parte fiscal que vai reclamar para mim se eu não der um PIS, um COFINS ali bem descrito ou bem calculado. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que, sim, atender para garantir que esse robô atenda todas as áreas da empresa da melhor forma possível. Espero ter respondido aí para o Francisco. Vamos lá. Se eles colocarem mais inclusões na pergunta anterior, eu vou te falando aqui, tá? Tá bom, tá bom. A Adriana Euriquio, desculpa se eu falei certo, se eu não falei certo, viu, Adriana? Adriana Euriquio Silvério. Quando você fala em produtos de RPA, em saneamento de cadastro, o que seria? Um robô prateleira? Na verdade, é um robô desenvolvido para executar uma função que o mercado já nos cobra para ser feita. Então, a gente brinca aqui, não é um produto de prateleira, é um produto já preparado, por exemplo, para fazer uma raspagem de dados, que é padrão. Independente de onde ele vai buscar o dado, a minha API está pronta, eu não preciso desenvolvê-la. Por que isso? Por que a gente fez isso? Porque eu baratei o custo de aquisição, eu não tenho que ter um analista para desenvolver essa API especificamente para esse cliente, então o custo vai lá para cima quando eu tenho que ter alguém que custa ali um absurdo de horas. Tendo esse produto interno e tendo esse produto sendo disseminado no mercado, eu consigo, de novo, reduzir custo de aquisição. Então, todo mundo ganha, entendeu? Maravilha. Vamos lá. Samuel, qual a melhor forma ou processo de fazer o cliente ganhar confiança com o robô? Essa pergunta é muito boa. O que a gente faz geralmente aqui, nossa área comercial, quando tem o primeiro contato ali com o cliente, seja ele um grande cliente ou alguém que esteja começando na área de TI, a gente sempre propõe uma POC, né, que é uma prova de conceito. O que a gente faz? A gente entende a dor do cliente, entende o processo dele e pega ali um pedaço desse processo e desenvolve sem custo, geralmente sem custo para esse cliente, para provar para ele que esse robô funciona. E se mesmo assim, depois de aceitar contratar o robô, ele ainda não está seguro, a gente tem todo o processo de acompanhamento desse robô para garantir que tanto melhores práticas de mercado, quanto a execução de fato com que ele tem que entregar, seja validado via log, via histórico de atualização, via histórico do que ele executa na prática. Então, a gente se cerca ali de boas maneiras, vamos dizer assim, para que esse robô responda de forma assertiva. Excelente, temos mais perguntas aqui. Manda, tem aí, vamos pelo menos embora. uns 10 minutinhos aí, ó. Manda ver. Temos tempo ainda. O Andrew, qual estrutura de RPA ideal? Desenvolvedores, mapeamento de processo, equipe... Subiu aqui a pergunta. Desenvolvedores, mapeamento de processos, equipe de sustentação ou um desenvolvedor responsável por área que realiza o processo do início ao fim? Legal. Assim, o único problema de eu ter um desenvolvedor por área é que eu vou encarecer muito o meu produto, né? É uma mão de obra especializada, é uma mão de obra cara, e eu não consigo ainda ter um profissional para cada tipo de processo. Mas hoje eu tenho aqui profissionais certificados nas mais variadas ferramentas de mercado, seja o UiPath, seja Power Automate, Automation Anywhere, enfim, até em Python dá para fazer robô, né? Principalmente Python, porque começou com ele. Então, o que nós temos hoje aqui na Tria, vamos imaginar que
o Wagner virou cliente Tria, ele quer um robô. Eu tenho um PO que vai entender esse processo, ele vai trazer para a equipe de desenvolvedores, e nessa equipe de desenvolvedores, para vocês terem uma ideia da robustez que a Tria vende esse produto, tenho desde estagiário até um dev sênior conversando sobre a melhor solução para se colocar em prática. Uma vez que esse PO tem o desenho do processo, o analista vai dar o ok de tantas horas ou o que ele precisa para desenvolver aquele processo, volta para o PO, comunica o cliente, faz a apresentação e fechamos ali o contrato para iniciar o projeto. Uma vez que esse cliente entrou na base aqui da Tria, esse PO, tanto eu quanto o PO, vai ser ali o contato direto dessa empresa com os nossos analistas. Uma vez que o processo está andando, o analista toca sozinho e fazemos ali os reportes semanais ou sprint, né, usando ali a metodologia Scrum, para a gente poder garantir que aquela entrega vai ser no prazo, num custo ideal e sair ali com a satisfação do cliente garantida. Vamos lá, mais uma aqui agora do Rubens, da Invest Pharma. Temos um robô que trata de contas públicas e temos muito trabalho para sustentar os robôs, por causa da instabilidade dos sites de concessionária. Alguma dica? Legal. Aí é um problema de terceiros, né? O que comumente a gente faz aqui, e a gente já teve esse problema também, inclusive tem uma implantação que está um pouco sendo dificultosa para a gente, justamente pelo acesso que ele tem que fazer. É um site muito antigo, um web service muito antigo desse nosso cliente e não consegue ter a evolução que a gente propôs. Então, vamos imaginar que a gente propôs ali uma média de 500 análises por dia. Esse robô está conseguindo fazer em média 100, 120, porque sempre quando a gente vai tentar acessar, cai por causa de timeout. Então, o que a gente tem? Algumas tratativas a serem feitas. Eu posso aumentar a espera desse robô. Então, a gente começa ali com 10 segundos para ele retornar a informação, depois 30 segundos, depois 1 minuto, depois 2, até que seja um processo natural e eu consiga atingir a minha meta. Outra coisa que se dá para fazer, aí, gente, a gente está fugindo do robô, tá? O robô ele não tem culpa, digamos assim, desse web service não estar funcionando bem. Mas outra prática bastante comum também que a gente tem é deixar esse robô rodando de madrugada. Porque, via de regra, eu não tenho tantos acessos a esse web service e eu consigo trabalhar melhor quando eu não tenho usuários mexendo nesse servidor, nesse acesso, né? Aí o robô tem nos mostrado ali uma melhor eficiência com relação à entrega do resultado. Tá? Essas são algumas dicas, mas se ele quiser ligar para a gente aqui, a gente pode conversar melhor sobre isso. Maravilha, já se conectem, gente. Lembrando que conexão é tudo, hein? Ó, o Marcos está perguntando aqui, ó. Como escalar os projetos de automação mais básicas, com dados estruturados para uma jornada de hiperautomação? Estruturar do mais básico para algo mais complexo, basicamente fazer isso faseado, porque eu garanto que o robô vai entregar em todas as fases o que ele quer, aí com isso eu ganho confiança nele, e para chegar na hiperautomação não é algo impossível, mas é algo trabalhoso. Porque se eu for automatizar uma emissão de nota, por exemplo, é super simples, a gente tem API para isso, é normal. Mas a partir do momento que eu passo para uma hiperautomação, para uma massa de dados, um volume de dados extremamente grande, como acontece, por exemplo, ao acessar um AWS, né, um SQL ali que já tem alguns anos de informação, isso se torna, assim, mais complexo. Não é algo simples de ser feito, mas, assim, se você fasear o projeto, a gente nunca teve problema, porque quando você faz isso, você ganha a confiança do cliente, ele entende que algumas dificuldades vão existir, óbvio, é normal, mas que você consegue entregar o valor que ele precisa, entendeu? Maravilha, excelente. Gustavo Henrique, em qual plataforma principal de vocês para o RPA? Nós somos parceiros UiPath e Rocketbot, né, que são as duas principais que nós usamos, mas é aquilo, temos certificação Power Automate e Automation Anywhere para garantir que qualquer dessas grandes ferramentas de mercado a gente consiga usar com tranquilidade. Mas sim, a maioria dos nossos projetos é em UiPath mesmo. Excelente, temos mais aqui, vamos lá, o Gustavo Henrique também. E sobre utilizar o Python, adotam ele também? Devido ao custo zero de implementação, quanto comparado a ferramentas de UiPath? Na verdade, é uma briga constante, né? O que vale mais a pena? Você não gastar para desenhar em Python ou você gastar absurdo para dar manutenção nesse Python, né?
Então, o que a gente fala é isso. De fato, a aquisição inicial de uma UiPath, por exemplo, é muito grande, o valor dessa ferramenta, mas ela se paga em médio e longo prazo porque é muito fácil mesmo, e eu falo isso com tranquilidade, porque a gente vive isso aqui. Eu consigo colocar devs júnior para dar manutenção em robôs extremamente complexos, porque a ferramenta permite isso. Em contrapartida, em Python, eu tenho que ter um desenvolvedor Python, que por si só já é extremamente caro, extremamente raro no mercado você encontrar alguém com uma capacidade técnica ali que garanta uma manutenção precisa nesse robô desenvolvido via código. E a premissa para essas ferramentas é o low code, né? Ou seja, você usar o mínimo possível do código mesmo, só usar o que o pessoal chama de drag and drop, né? Arrastar e soltar, montar ali, direcionar ali o processo com o que você quer que o robô faça, então fica muito mais simples essa manutenção. Médio e longo prazo ele se paga com tranquilidade se comparado ao desenvolvedor Python. Excelente, ó. E para mim essa dica aí foi top, viu? Legal, legal. Mas vamos lá. Marta Soares, como funciona o suporte pós-implantação? Legal, boa pergunta. Bom, a gente, obviamente, tem um projeto como um todo, faseado em 1 mês e meio, geralmente, né, para entrega desse robô. A partir do Go Live, a gente tem uma transferência de conhecimento interna que sai da mão do time do RPA e vai para a sustentação, que é a nossa célula aqui que faz dá a continuidade aos projetos que a gente implanta. Imagina que o Wagner, nosso cliente aqui, se tornou nosso cliente, tem um robô entregue e hoje a gente está fazendo o Go Live. A partir de amanhã, o Wagner, qualquer problema que ele tenha, ele não vai comunicar direto ao time, a célula de RPA, e sim a célula de sustentação, porque é mais acessível, é mais rápido, e essa célula de sustentação vai sanar os seus problemas. É um atendimento muito mais rápido, entendeu? Do que acionar o time que vai estar em outros projetos. Aí você concorre com um time de célula de RPA que está desenvolvendo outros projetos e teria que dar sustentação também em softwares legados. A ideia não é essa. A ideia é ter uma célula única e exclusiva para atender projetos que já terminaram. Então a gente tem um time para isso, tá? Pós-Go Live. Maravilha. Vamos lá, José Carlos Espíndola Ferreira. As pequenas e médias empresas também podem ser beneficiadas? Boa, é uma dúvida constante também, né? Fala-se de robô, a gente imagina um gasto absurdo para adquirir um robô. Na verdade, não é isso. As pequenas e médias empresas também conseguem, tanto falando de parte financeira quanto de processo. O que a gente verifica muitas vezes é que a empresa tem o budget, mas ela não tem o processo definido. E a Tria também consegue ajudar nisso, né? Preparar esse processo, preparar ali a cama para o robozinho poder atuar nesse processo e ser bastante assertivo. Então, sim, empresas de pequeno e médio porte estão super habilitadas, desde que tenha ali minimamente os seus processos descritos, né, e bem definidos, para a gente poder atuar em cima deles. Ótimo. José Carlos Espínola, novamente, as pequenas e médias empresas, só repetiu aqui. Marcos Almeida Júnior. Tenho um processo aqui na empresa e tenho interesse em fazer um POC. Vocês fazem isso? Fazemos sim. Como eu citei ali, né, anteriormente, a maioria dos clientes, por conta, assim, alguns até desconhecimento, outros conhecem, mas querem provar o conceito, eles pedem que a gente faça um robô na prática. Liberam ali para a gente, talvez, uma base teste, uma base de homologação, e explicam na prática para a gente como funciona esse processo. A gente traz esse processo para dentro. Em alguns dias, depois de um dev e a nossa PO atuando na prática nesse processo, tem um robozinho pronto que a gente demonstra para esse cliente. E tem sido muito assertivo, assim, raramente a gente perde um cliente após apresentar uma POC. Porque ele vai ver na prática aquele processo que para ele é extremamente complexo, extremamente doloroso de fazer, as pessoas, sabe, já estão, assim, cansadas de fazer aquilo, ele vê um robozinho atuando sem parada, sem problema, com um custo de aquisição extremamente baixo, então é um valor agregado muito, muito bom. Então, Marcos, a gente faz sim, tá, a POC. Excelente, Felipe. Sem mais perguntas, o pessoal Legal. interagiu bem aqui com vocês, é bem interessante. O Rubens da Invest Pharma já falou aqui que vai te ligar, já deixou a deixa aqui para você. Legal, é isso aí. Tá? Pode ligar. Maravilha, Felipe, excelente apresentação.
Obrigado, explanação da propriedade nas respostas. E eu quero deixar aqui aberto agora para você poder despedir do pessoal que está conosco aqui. E lembrando, gente, não saiam, esperem o final, que tem mensagem importante sobre sorteio e certificado, hein? Vamos lá, Felipe. Boa, Wagner. Obrigado. Olha, eu espero ter passado um pouquinho da nossa paixão aqui na Tria por RPA, do quanto a gente gosta de fazer isso e é realmente apaixonado pela tecnologia. E me coloco à inteira disposição de vocês. A gente também tem uma área comercial extremamente robusta aqui para atender vocês. Qualquer dúvida, explicações que vocês queiram, ou até uma POC, por que não, né? Falar sobre, a gente está aqui aberto a isso. É só entrar em contato que vamos atendê-los com o maior carinho, tá bom? Falar de tecnologia para a gente aqui é o nosso core business e a gente adora o tempo inteiro. Excelente. Felipe, em nome da organização, da ABI Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão pela sua participação e nos encontraremos nos próximos eventos. Boa, obrigado, okay? Wagner. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. E um abraço a todo mundo aí. Um abraço, Felipe. Até mais.